vocês discutem enquanto caminham? Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Tudo aconteceu tão rápido. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu neguei 3 vezes. Como eu pude fazer isso? Eu disse pra ele que eu nunca faria isso. Que daria minha vida por ele. E quando ele mais precisou, eu deixei. Pedro, não fomos melhores que você. Quando o prenderam, todos nós desaparecemos. Sabe, eu não consigo ouvir as palavras dele. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Eu pensei que seríamos fortes, pensei que ficaremos firmes até o fim, mas quando ouvi os soldados, as multidões gritando, tive medo. Medo de sofrer, medo de morrer, então corri como todos nós. Nós ouvimos o que ele falava, mas realmente perdemos. Será que nós sabíamos quem ele era? Eu sabia. Eu sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo assim, na hora da prova eu falhei. Pedro, ele sabia que você iria falhar. Ele sabia que todos nós iríamos. Ele nos avisou, lembra? Mas ele também disse algo mais. Disse que quando você se arrependesse, deveria fortalecer seus irmãos. Eu acredito que ele nos perdoará. Ele sempre nos ensinou sobre perdão, sobre graça. Lembre-se quando ele disse que devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Esse é o coração dele, um coração de amor e perdão. Eu só queria mais uma chance de dizer a ele que eu amo. Então vamos ser dignos desse chamado? Vocês se lembram de quando tudo começou? Cada um de nós recebemos um chamado. Estávamos lançando a rede quando ele nos disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Nós temos uma missão agora. Sim, e nós largamos tudo. As redes, o barco. Nós não fazíamos ideia de para onde estávamos indo. Mas algo dentro de nós dizia que precisávamos segui-lo. Eu e meu irmão João também estávamos com nosso pai servindo no barco. Largamos tudo naquele dia porque havia algo em sua voz, algo que não podíamos ignorar. Ele nos escolheu não porque éramos perfeitos, mas porque talvez viu em nós algo que nem nós mesmos éramos capazes de enxergar. Ele nos escolheu. Seremos dignos desse chamado. A tudo oferecer.
cuidando das filhas. Quando ele nos chamou, eu lembro de como meu coração acelerou, pois eu não sabia o que nos esperava. Mas, ao olhar nos olhos dele, eu soube que ele era diferente. Havia autoridade em sua voz e amor. Nós deixamos tudo e seguimos. Eu estava em Betsaida, siga-me. Eu a segui, mas não consegui guardar aquela alegria. Então eu corri até Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu, Jesus de Nazaré. Eu queria que todos soubessem que o Messias havia chegado. Ele nos chamou, sim, e nós o seguimos. Mas a verdade é que nenhum de nós fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A cada passo acelerado, nos surpreendíamos, porque nunca sabíamos se o que ele faria seria algo simples ou extraordinário. Cada momento com ele era uma lição profunda, uma mudança no nosso coração. Ele nos guiou por caminhos que desafiavam tudo que conhecíamos. E então, os milagres começaram. E com eles vimos não só o seu poder, mas também seu amor por cada pessoa que cruzava seu caminho. Ah, os milagres! Quem podia esquecer o vinho naquele casamento caná? Foi lá que vimos pela primeira vez o que ele podia fazer. Eles não têm mais vinho. Mulher, por que me envolves? A minha hora ainda não chegou. Façam o que ele mandar. Encham os potes com água. Não era meu papel apressado, mas eu sabia. Sabia que quando chegasse o momento em que ele cumpriria o propósito para o qual fui enviado, ele faria o que era certo. Eu não sabia o que ele faria naquele momento, mas eu tinha certeza que ele faria o que era certo. Alguém me tocou. Alguém tocou em mim. Eu sei porque de mim saiu o poder. Jesus, eu estive doente por 12 anos, por 12 longos anos. Eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos, mas ninguém pôde me ajudar. Eu pensei que se eu tocasse a mesma mão, eu seria curado. Filho, levante-se. A tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do teu sofrimento. Por 12 anos, eu carreguei um fardo que ninguém pôde aliviar. Não era uma dor só no meu corpo, mas na minha alma. Eu era rejeitada por todos chamados de impura e esquecida até por aqueles que eu mais amei. Mas naquele toque, eu encontrei tudo que eu procurava a minha vida toda. Não foi uma cura só do meu corpo, mas da minha fé, da minha esperança e do meu coração. Senhor, Leproso! se quiseres, pode purificar. Não, não! Quero que sejas purificado. A minha pele não carregava apenas uma doença, mas a marca de uma vida de sofrimento, de dor, de desespero. Não havia esperança, palavras de consolo. Mas Ele me tocou, Ele me curou. Eu sabia que Ele podia, mas jamais imaginei que Ele fizesse. Agora, no lugar da dor, a esperança, no lugar do sofrimento, a dignidade. E Ele assim me fez conhecer o amor de Deus. Socorro, socorro, alguém pode nos ajudar? Filho não desceu.
Mulher, não chore. Pequenino, eu digo, levante-se. Eu havia perdido tudo. Primeiro meu marido e agora o meu único filho. Minha razão de viver foi levada de mim. Mas ele me viu, não como os outros me veem, mas ele me viu diferente, de uma forma diferente. Quando ele disse, não chore, me encheu de esperança. E então, com uma palavra, ele trouxe meu filho de volta à vida. Vocês estão comigo já há um bom tempo. Viram diversos milagres, ouviram as minhas palavras. Mas agora eu lhes pergunto: quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Ou os profetas que ressuscitou. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por meio de carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que o seu nome é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele momento, nós começamos a perceber que o chamado era muito maior. Ele não estava apenas nos reunindo, mas sim nos preparando para algo que era eterno. Senhor, será o que,
aquilo que vimos e fizemos até agora foi apenas o começo. Mas saiba que o caminho à frente não será nada fácil. Muitos não entenderão. Alguns rejeitarão o reino de Deus. Mas lembre-se, vocês não estão sozinhos. Mestre, às vezes sinto que somos tão pequenos diante da grandeza da tarefa que nos confiou. Como podemos carregar este peso? Não é a força de vocês que sustentará o reino, é a força de Deus. Vocês são vasos, e é Ele que nos dirige. Confiem nele. E eu lhes digo que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. E ainda assim, como podemos preparar nossos corações para algo que nem sequer entendemos? É por isso que eu estou aqui. Eu estou preparando vocês. Todo o tempo que estivemos juntos, cada milagre, cada palavra, cada momento, tudo isso tem um propósito. O mundo saberá que vocês são meus discípulos, pelo amor que tens uns pelos outros. O amor, sempre o amor. Ele nunca nos ensinou a combater com força ou com palavras duras, mas sim com bondade e compaixão. Talvez seja isso o que realmente nos tornará mais fortes. Cada milagre que vimos, cada lição que Ele nos deu era sobre isso, sobre servir, sobre ser um alicerce firme. Nós somos escolhidos para algo que era muito maior. E por mais perfeito que eu fosse, eu não queria falhar nesse chamado. Venham, ainda há mais para fazer. Em breve chegaremos a Jerusalém. Eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos, Osana, Osana, cantar. Rei, nós viemos a te coroar. Bendito é o que vem, em nome do nosso Senhor. Vamos, Osana, Osana, cantar. Rei, nós viemos a te coroar. Bendito é o que vem, em nome do nosso Senhor.
Nós não podemos ignorar o que aconteceu aqui hoje. Estão gritando Hosana nesse pátio, como se ele fosse o Messias. Isso é inadmissível. É uma afronta, uma ameaça à nossa autoridade, à nossa posição e às leis que nós guardamos com tanto zelo. Se Roma fica sabendo de algo assim, eles não hesitarão em agir contra nós. Precisamos fazer algo, precisamos silenciá-lo. Silenciá-lo? Você quer ouvir o que ele ensina? Já pararam para pensar que talvez seja realmente enviado por Deus? Enviado por Deus, um homem que ameaça a nossa posição, que desrespeita as nossas leis. Ora, Nicodemos, não seja assim tão ingênuo. Mas, pai, Nicodemos não está no terreno comum. Não podemos ser precipitados. O povo segue e o ama. Se nós não formos cautelosos, poderemos gerar uma revolta. Esse amor é perigoso. O povo é muito sentimental. Eles não conhecem a verdade. Nós conhecemos a lei. Se estivermos errados, realmente foi o Messias, aquele que esperamos há tanto tempo. O Messias, se ele fosse o Messias, jamais ele estaria ameaçando a nossa posição e a paz que hoje nós conquistamos com Roma. Nicodemos, a sua fé cega está fazendo mal para você. Com licença. Há um homem lá fora querendo conversar com o senhor. E tem informações. Traga-me. E você? Quem você é? E o que você tem a nos dizer a respeito desse Jesus? Judas Iscariotes. Sei onde vocês podem encontrá-los e o mundo das vidas. Estou disposto a ajudá-los, mas um jeito, é claro. Você engana os seus discípulos. Mas por que nos ajudaria? Chega de perguntas. Como você pode nos ajudar? O que você está disposto a me dar se eu entregar a você? Você está disposto a trair aquele a quem segue? Por um acaso não teve as consequências? Eu já disse. Fala, chega de perguntas irrelevantes. Eu dou para você 30 moedas de prata. Tá bom, eu aceito. Finalmente, nós temos uma grande oportunidade. Esse homem vai ser exposto, esse falso profeta, e o povo vai conhecer a verdade. Anás, pague esse homem. Respeito. Ei, espere. Mas como vamos saber quem é ele? Esta noite, no jardim, aquele que eu saudar, um beijo. Este será ele. Judas, onde você estava? Estávamos te procurando. Pedro e eu já preparamos tudo. Meus amigos, desejo ansiosamente tomar essa ceia com vocês esta noite, pois não comerei dela até que venha o reino de Deus.
Fiquem aqui e vigiem. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Orem para que não caia em tentação. Pai, se não for possível afastar este cálice de mim, se faça então a tua vontade. Vocês não puderam vigiar nem por uma hora. Orem e vigiem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu Pai, se não for possível afastar este cálice de mim, sem que eu beba, então que se faça a tua vontade. Bruxo! Salve, mestre. Judas, traíste o filho do homem como um beijo. Gente, vamos prendê-lo. Não! Basta, Pedro! Guarda a sua espada. Aqueles que usam a espada, por ela não. Você bem sabe que se eu quisesse, poderia clamar a meu Pai, e ele enviaria milhares de anjos para me tirar daqui. Mas se assim fosse, como então se cumpririam as Escrituras? A minha mão ainda tremia, segurando a espada que ele me mandou guardar. Eu pensei que estava protegendo aquele que era a nossa esperança. Mas então Jesus fez algo que eu jamais imaginaria. Ele curou o homem que veio para prendê-lo, um inimigo. Eu vi o sangue cessar. Eu vi a orelha voltar para o lugar como se nunca tivesse sido cortada. E naquele instante, eu pude perceber algo que talvez eu não queria aceitar. Mas o caminho dele não era o caminho da força, da imposição ou da vingança. Meu coração doía, porque eu percebi que eu ainda não entendia a grandeza do amor que ele vivia. Eu não estava pronto para seguir aquele exemplo, pelo menos não naquela noite. Ele mereceu ser rei, falso profeta. Eu segui de longe até o pátio central do sumo sacerdote, onde Jesus foi detido. Então, as pessoas começaram a reconhecer que eu era um seguidor de Jesus. Eu senti medo, e o pânico começou a tomar conta de mim, enquanto a minha lealdade era severamente testada. Perto de onde levaram Senhor, eu vi ali com as mãos amarradas, pensando que estava por vir. As pessoas ao redor começaram a olhar e chegavam bem perto de mim. E o que eu podia arriscar a lei pra que eu pudesse escapar. Como fui negado meu Senhor.
onde for, vou te seguir. 3 vezes eu neguei antes do galo cantar. Não fui negar meu Senhor, como Ele irá me perdoar. Só posso então chorar, só posso então chorar, só posso então. Não fui negar, não fui negar, não foi negado, não pode ser, não foi negar meu Senhor. Eu disse pra ele que eu nunca o deixaria. Como eu pude fazer isso? Eu fracassei completamente. Enquanto eu chorava amargamente de culpa e vergonha, o meu Senhor ficou sozinho diante de seus acusadores. Não estava lá. Como um covarde, eu me escondi, enquanto meu senhor era julgado pelo governador romano. Pilatos perguntou à multidão: Digam, o que querem que eu faça com o rei dos judeus? E eles gritaram. Pilatos mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Como eu realmente não ter estado lá, enquanto eu me escondia, meu senhor foi levado e vestido com manto de dor. Colocaram nele no coroa de espinhos, cuspiram no seu rosto e levaram para ser crucificado. De vários lugares, vieram zombar e ridicularizar meu mestre com todo tipo de provocação. O céu se escureceu como a noite, e ele gritou em alta voz: Deus meu! Deus meu! Por que me desesperaste? Logo depois, entregou o seu espírito. Ele deve ter sentido sozinho e abandonado. Jesus nos ensinou que não há maior amor do que morrer em favor dos seus amigos. Como meu amor era fraco, eu nem pude estar com ele em seus últimos dias.
cavado na rocha e rolaram uma grande pedra na entrada da sepultura. Ele me chamou de sua rocha, mas em sua hora mais difícil, eu não estava lá. Senti que havia fracassado completamente. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ainda era madrugada e o céu começava a clarear. Mas eu precisava ir até o sepulcro. Eu precisava cuidar daquele que tanto me amou, que tanto cuidou de mim, que me mostrou o que era a verdadeira esperança. O caminho até o sepulcro foi muito dolorido. As memórias da crucificação ainda estavam fortes em mim. A coroa de espinhos, o sangue, ele se entregando por amor a mim. Quando cheguei no sepulcro, não vi lá. Eu só conseguia pensar: para onde levaram meu Senhor? Quem tirou o corpo dele de lá?
Jesus de Nazaré era um profeta, poderoso em palavras, em suas obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e morto. Nós pensávamos que ele queria trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram susto ao descer. Elas foram até o sepulcro e ele estava vazio. E ainda mais, disseram terem visto anjos dizendo que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e contaram exatamente como as mulheres havia dito, mas não ouviram. Como custam a entender e como demoram a crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar ele em sua glória? O dia já está acabando e a noite logo vem. Muito monstro. Jesus! Posso ver quando o meu nome me chama, miserável pensador. Chamaste-me de amigo seu e tudo aquilo. Jamais eu fui mesmo. O amor me chamou, eu sei. Tudo eu abandonei pra te seguir. E agora eu sei. Que
quando ele apareceu no meio de nós, dizendo paz seja convosco, nossas reações foram de tudo, menos de paz no início. Ficamos aterrorizados, pensando que é no Espírito, mas suas palavras e a maneira como nos mostrou suas mãos e pés era tão real que o medo deu lugar à esperança. Ficamos paralisados, enquanto ele dizia: olhem para as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, assim como vocês podem ver que eu tenho. Ele parecia tão paciente conosco, como se soubesse exatamente o que precisávamos para acreditar. Então ele nos perguntou se tínhamos algo para comer, e demos a ele um pedaço de peixe assado. Ele comeu diante de nós. Aquilo era tão simples, mas para nós tão extraordinário. Eu ainda olhava as marcas em suas mãos e pensava no peso de tudo que ele havia feito por nós. Depois disso, ele começou a nos ensinar. Explicou tudo o que aconteceu, o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Disse que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e o que arrependimento e o perdão fosse pregado no seu nome a todas as nações. Suas palavras abriram nossa mente e finalmente conseguimos enxergar o plano completo. Tudo o que vimos e vivemos com Jesus aponta para essa verdade. Ele é o Senhor de todas as coisas, desde o seu chamado, seus milagres, seus ensinos, até a sua morte e ressurreição. Ele nos mostrou que a sua vida foi uma oferta de amor por toda a humanidade. Mas isso não termina aqui. Ele nos confiou uma missão: pregar o arrependimento e o perdão dos pecados em seu nome, para que todos possam conhecer dessa graça. E essa graça também é para você. Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados, ressuscitou e hoje nos oferece vida eterna. Mas e você? Você já aceitou esse sacrifício? Você já se entregou verdadeiramente a Deus? Ele não quer apenas ser lembrado, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Se você ainda não fez isso, não espere mais. Entregue seu coração a Cristo e experimente a mudança que só Ele pode trazer para a sua vida. E saibam disso, um dia, diante do nome de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será um dia de glória para os que já entregaram suas vidas a Ele, mas também um dia de decisão final. A missão é nossa agora, mas o tempo está passando. Proclamemos o seu nome ainda hoje, para que mais pessoas possam conhecer essa verdade, antes que esse dia chegue.